Mais um capítulo da novela Japão e Iene, e agora ele voltou a chamar a atenção nos mercados justamente pelo fato de o iene ficar ali no menor patamar em décadas, né? Passando ali dos 162 ienes por dólar, que em princípio estaria cruzando aquela linha, aquele tabu, pelo menos imaginário, criado pelo Banco do Japão, onde em princípio você precisaria começar a fazer uma intervenção. E no capítulo de hoje eu quero falar um pouquinho dessa dinâmica, né, com dois artigos aqui, mas também o outro lado que eu acho que vai ser mais importante, que talvez a maioria não esteja conversando, né, esteja falando sobre, né, sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então aqui você vê claramente, né, no gráfico do iene que agora a gente passou essa faixa aqui, ó, você vê inclusive que nas últimas vezes essas puxadas para baixo são as famosas intervenções, né, o que a gente chama de yen intervention, que mostra aqui claramente que, olha, não queremos deixar passar dos 160. Só que agora nós chegamos no momento que já está 162 ienes por dólar, né? E aqui a gente já fala bastante tempo nesse podcast como que a gente teve várias mudanças no Japão em relação à sua visão de longo prazo, e o Japão ele é um país que, querendo ou não, gostemos ou não, ele é como se fosse um laboratório. É o laboratório do Banco Central que começa a fazer coisas que estão na contramão do resto do mundo, e o Japão também, querendo ou não, sobreviveu até hoje. Não tivemos o famoso colapso, né? Inversão do carry trade, todas as coisas que, na verdade, são muito esperadas. Então, essa narrativa é muito forte e ela é meio que esperada que alguma coisa aconteça no Japão, afinal de contas. Lembrando, né? O Japão ele é detentor de mais da metade da sua própria dívida, e ele acaba criando aquela grande confusão, né? De que, olha, ou você salva os seus bonds ou você salva a sua moeda, mas você não pode salvar os dois ao mesmo tempo. E enquanto isso você tem os juros do Japão que vem subindo, né? Vou até colocar aqui o gráfico ao mesmo tempo, né? Que causa uma preocupação maior ainda. Então você colocar aqui, vou colocar o de 10 anos aqui, por exemplo. Então você vê também numa trajetória aqui de subida nos últimos meses. Então a gente tem um iene mais fraco, juros mais altos, etc., criando aquela grande preocupação. O que vai acontecer a partir de agora? Mas eu quero chamar a atenção em dois artigos aqui, eu fiz a tradução deles aqui no navegador, né? Então assim, o Japão na CNBC, o Japão gastou 74 bilhões para sustentar o iene. Investidores dizem que a verdadeira batalha é com o Fed. E essa talvez seja a parte mais importante, porque diante de um contexto onde nós estamos falando de statecraft, né, onde os países estão pensando mais nas suas, digamos assim, no seu interesse, né, nacional, etc., no que eu realmente quero fazer que seja melhor para o meu país, o Japão e os Estados Unidos são aliados. Então, assim, a ideia de que você seja um colapso, uma desvalorização gradual ou uma recuperação do iene sem o aval do Fed, principalmente, e tanto do Kevin Warsh, mas principalmente ali do Scott Bessent, seria bastante ingênuo. E isso está começando a ficar cada vez mais refletido nesses artigos, mostrando que essa parte de câmbio do Japão já não está mais pensando em tomar a sua decisão de forma unilateral, como se fosse uma coisa, olha, vamos ver o que o Japão vai fazer. Mas ela dá a impressão de ser uma coisa muito mais coordenada com seus parceiros. Você vai ver justamente isso aqui. Então o iene atingiu a mínima em 40 anos, enquanto os investidores questionavam o impacto da intervenção. Porque agora está todo mundo esperando, olha, chegou o momento de uma intervenção vir a qualquer momento. E aí fala-se aqui, ó, é improvável que a intervenção por si só reverta as perdas, porque na verdade não adiantou muita coisa, né? Você viu uma intervenção aqui e ele voltou. Você viu outra intervenção e ele voltou de novo pior do que antes. Então vamos gastar dinheiro até quando, né? E analistas afirmam que uma intervenção coordenada entre os Estados Unidos e o Japão seria mais eficaz do que uma ação unilateral de Tóquio. E isso daqui talvez seja o ponto mais importante de todos, porque aí começa a entrar no grande estrangulamento do sistema euro-dólar, que é o quê? O Fed Swap, ou até um Treasury Swap, onde os Estados Unidos falam, olha, para evitar ter um impacto muito grande na população, sendo que o Japão é o maior detentor de bonds, né, americanos, etc., fora dos Estados Unidos, disparado, e um parceiro,
eu vou liberar uma linha para você, né? Agora, outros países que não seriam amigos, que não fariam parte dessa aliança, com certeza eu já vou ver com um olho mais negativo. Então você só começa a perceber os movimentos oriundos desse novo contexto, não gosto de falar nova ordem mundial, detesto essa frase, mas desse novo contexto de reorganização global, que aí você vai começar a ver, né, quem são os amigos, quem são os inimigos, e você começa a ver ali uma fragmentação do sistema global. Então vai ser muito interessante ver os próximos passos aqui. Agora, você vê, inclusive, dentro do Japão, essa mesma narrativa. Então esse aqui é o The Japan Times falando, olha, o chefe do setor cambial, né, que é o Atsushi Mimura, que é o vice-ministro das finanças do Japão para assuntos internacionais, durante uma entrevista em Tóquio, né, que aconteceu hoje, né, na verdade ontem, ali, que o Japão está 13 horas na frente aqui dos Estados Unidos, ele falou a seguinte coisa, olha, o chefe da diplomacia japonesa sugeriu que a intervenção foi uma estratégia eficaz e destacou a estreita comunicação entre Tóquio e Washington sobre o câmbio, em comentários feitos enquanto o iene se mantém próximo da mínima em 4 décadas. E olha o que ele falou. A julgar pela forma como o mercado reagiu depois, acho que claramente teve um significado. Aí ele fala que ele também indicou que o Japão não encontrou forte oposição dos Estados Unidos em sua entrada no mercado naquele momento. Como se fosse assim, olha, eu estou fazendo aqui e nós estamos conversando. Então, assim, tem um aval dos Estados Unidos. Inclusive, o Brian Johnson, da teoria do milkshake do dólar, ele foi um dos primeiros que, inclusive, me alertou, né, em relação a isso, de que é uma ideia muito ingênua de você achar que em encontros de bancos centrais você não tenha conversas exatamente sobre esse assunto. Olha, caso aconteça tal coisa, fica tranquilo, vou te dar um apoio ou não. Você vê claramente esse alinhamento e esse aval, né? Meio que a bênção ali dos movimentos do Japão. Então os Estados Unidos têm total influência sobre essa parte. E aqui ele falou até em um outro momento, Mimura enfatizou a frequência dos seus contatos com autoridades em Washington, dizendo, por meio de telefonemas e e-mails, estou em contato com o meu homólogo com muito mais frequência do que a maioria das pessoas provavelmente imagina. Eu não consigo ver uma mensagem mais clara que consiga gritar mais o tema que nós insistimos nesse canal, que é o statecraft, né? Mostrando claramente que nós estamos diante de um cenário onde a gente não pode mais focar só na parte fundamental. Então, assim, você está esperando, pode ter uma intervenção, se for bem-vindo, né? Se não for bem-vindo, ela não vai acontecer. Se fizer sentido para ambas as partes estrategicamente, show de bola. Caso contrário, isso não vai acontecer. Agora, por outro lado, existe uma grande confusão em relação ao famoso carry trade, né? Eu já expliquei várias vezes que esse tipo de iene mais fraco, na verdade, ele é favorável a você continuar o carry trade, né? Para quem não sabe, o carry trade é um movimento onde você pega empréstimos em uma moeda mais barata como o iene, num juros mais baratos e coloca ele em uma moeda mais forte, tendo ganhos maiores. E mesmo que seja uma diferença pequena, você faz uma alavancagem em cima disso. É assim que eu acho que um dos maiores carry trades do mundo é exatamente esse do iene. Ele talvez seja o mais manjado. O grande perigo é o consenso de que tem que ter uma explosão agora que vai acontecer. Ela pode ocorrer? Com certeza. Os governos têm total controle sobre as suas moedas? Com certeza não. O mercado acaba punindo por um lado ou pelo outro, né? Gosto de artificialidades no mercado de bonds japoneses, sendo que eles detêm ali mais de 50%? Não gosto. Só que ao mesmo tempo, você precisa ver o mercado como ele é, e não como gostaríamos que ele fosse. Mas o Japão, por outro lado, ele já vem em todo um regime de normalização. Inclusive eu critiquei bastante esse regime no início, porque achei que fosse dar problemas maiores, mas fui mudando ali um pouco a minha visão sobre o assunto, porque a partir do momento que você tem tamanha coordenação e você tem ali, pelo menos o padrinho, o dono que é a entidade que mais tem controle sobre o dólar hoje, que são os Estados Unidos, então você acaba criando uma condição onde você pode fazer uma tabelinha com ele e pelo menos dar uma reduzida nos efeitos que as pessoas esperam que aconteça. Então, pelo menos o meu principal ponto aqui é a
o perigo de você ter a certeza de um determinado cenário e você contar com ele, né? Então, assim, você tem contas até grandes no Twitter, etc., que falam, olha, vai explodir, porque eu quero ter razão que isso vai explodir. E o meu ponto é, pode ser que exploda, só que isso acontecer sem nenhum tipo de supervisão, né, desses dois governos vai ser bastante complicado, seria bastante ingênuo. Então isso pode durar muito mais tempo do que a gente imagina e, obviamente, isso pode afetar todos os seus investimentos. Então, às vezes, né, com essa confusão toda, para você não cair em narrativas, a gente compartilha no nosso Substack. Não somente todos esses vídeos gratuitos que eu faço aqui diariamente, né, sem propaganda, como diferente do YouTube, e também com o formato escrito, né, para você poder ler e receber gratuitamente no seu e-mail. Agora, somente no Substack, a gente não temos mais no YouTube, ó, não entre, não seja membro no YouTube, a gente vai desativar tudo isso, ainda tem os membros restantes, né, mas a gente vai desativar e ficar completamente focado aqui no Substack, onde você pode ver exclusivamente o nosso portfólio, ver todos os movimentos que a gente faz e acompanhar ao vivo, né, você é notificado no seu e-mail com tudo, e baseado nisso você pode fazer uma referência nos seus próprios investimentos. Agora, se você busca por formas de investimento, de proteção patrimonial e também, né, principalmente focado nos Estados Unidos, que seja próximo ou até tax-free, nós também compartilhamos isso no OmniMacro Pro, né? Temos encontros ao vivo, etc. E falamos aí todas as nossas estratégias. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então, novamente, existe uma grande mistura de desejo do governo, né, pelo menos do Banco do Japão, de criar essa normalização, criar um pouco mais de inflação no Japão, que com certeza deve estar criando, né? Você que está no Japão adoraria ver seus comentários falando sobre o assunto, mas ao mesmo tempo faz parte desse novo experimento, né? Juros mais altos e também a moeda mais fraca. E também tem a grande questão de você achar que somente pelo fato dos juros japoneses estarem mais altos, isso vai quebrar o carry trade. Mas lembrando, o carry trade ele é um jogo relativo. Os juros nos Estados Unidos estão mais altos. Então isso faz com que você mantenha tudo acontecendo. Acho que eles até falaram isso no artigo aqui, mencionando, olha, mesmo diante de todo esse cenário, acho que eles falaram aqui, se não me engano, isso, ó, a intervenção pode frear uma queda, punir excessos especulativos e sinalizar desconforto oficial, mas não pode revogar a aritmética. Ela continua, né? Então, assim, a distância, né, dos juros entre os Estados Unidos e o Japão continuam propiciando a continuação do carry trade. Então, é sempre uma coisa um pouco mais complicada do que a gente imagina, mas, obviamente, ela consegue, né, fazer manchetes bem chocantes para dizer que, olha, tudo vai explodir a partir de agora. Então o objetivo é sempre a gente poder informar e ver que as coisas, né, são sempre um meio termo, né? Não é uma implosão completa da economia japonesa, porque obviamente não é do interesse também dos Estados Unidos nem do resto do mundo, já que o Japão também é um grande distribuidor de dólares ao redor do mundo, que todos precisam, né, de um sistema euro-dólar, mas ao mesmo tempo não os experimentos, né, de bancos centrais não são sempre essas mil maravilhas que eles acham que são.